Bom, temos aqui nos nossos estúdios o presidente do Departamento de Água e Esgoto, o Dr. Marcos Saraiva. Doutor, que é engenheiro, né? Gostou, né, doutor? Né? Tá certo. Bom, mais uma vez bem-vindo, Saraiva. E como é que foi ontem a audiência, né? O Jornal da Cidade traz, está até em destaque hoje, que o DAI disse que a Câmara, diz na Câmara que pode haver falta de água não haver falta de água em 22. Ontem foi uma prestação de contas para dizer o que aconteceu. No primeiro momento, os vereadores questionando um pouco a morosidade para certas ações, depois tiveram as justificativas. Dá um panorama do que foi apresentado ontem, e é óbvio que a população, independentemente daqui ou dali, quer saber o seguinte: estamos preparados para enfrentar uma eventual estiagem, claro, dependendo da dimensão dessa estiagem? Bom, então sim, na realidade a gente tem trabalhado desde do ano passado, dia 11 agora, último dia 11, fiz um ano de DAI e a gente fez até um levantamento daqui dos trabalhos que temos aí apresentado no DAI. Mas como ontem era uma audiência mais específica, então eu preparei até um relatório basicamente do que nós estamos fazendo na região onde falta água e não da cidade como um todo. Mas o DAI, desde o ano passado, nós temos como prioridade fazer aí colocar água na torneira do cidadão baruense. Esse foi um compromisso que eu fiz com a prefeita de não medir esforços para colocar água na cidade de Bauru, e a gente tem trabalhado com bastante afinco em cima disso. É claro que o ano passado nós tivemos uma seca um pouco acima do que era esperado, ou não tínhamos como dimensioná-las, porque não tivemos uma tão grande, pelo menos nos últimos 50 anos. E você estava chegando também no DAI. E estava chegando no mundo, né? 50 anos. Mas a gente, a partir daí, a gente tem direcionado como prioridade no DAI buscar sessões de águas. E de lá para cá, se você me permitir, até falo o que a gente tem feito, né? Então, o ano passado a gente tinha uma expectativa de se trabalhar, de fazer 3 poços que acabaram não saindo os 3, as estações sim. O meio público é mais moroso do que eu esperava que fosse. A gente sabe que é normalmente bastante lento pela burocracia, né, de documentação e tudo mais, mas eu não tinha até então uma ideia de o quão era, né? E aí a gente acabou entregando somente Praça Portugal. Nós fizemos uma troca de adutora ali no Santa Cândida, Vila Seca, e uma ligação da adutora do Imperial também no sistema Itabatara, e a gente conseguiu colocar aí 70 litros por segundo a mais dentro do Quanto do isso sistema. Representa em percentual do que você tinha? A utilização ano passado era de 530 litros por segundo. Você aumentou um pouco mais de 10%. Para a cidade. Aumentamos um pouco mais de 10%. Já nesse ano, os esforços, lógico, você está mais preparado, então você faz um planejamento muito maior. Então, o poço da Praça Portugal, que até então ele nos dava dando 31 litros por segundo, ele já começou a performar, e hoje ele está dando 42 litros por segundo. Então, foram 11 litros por segundo, ou seja, 30% a mais do que ele já estava fornecendo no ano passado. Aí nós implantamos aí o Infante Dom Henrique, que são mais 52,5. Nós reativamos o posto da Consolação, que é 6 litros por segundo, parece pouco, mas isso equivale a 20 mil litros por hora no dia. Então é até significativo, sim. E reativamos o poço do Parque Real. Esse poço ele estava parado porque a adutora do Santa Cândida até a Vila Seca não comportava mais água. Como nós aumentamos no ano anterior a tubulação, então nós ganhamos esse volume e pudemos reabrir. Então nós reabrimos esse poço e foram mais 14 litros por segundo. E a semana que vem a gente deve estar reativando mais um poço
de mais 25 litros por segundo, ou 90, de 70 a 90 metros cúbicos por hora. Então, basta Quer dizer, o foco de vocês foi no aumento da oferta de água, que substituiria, eventualmente, compensaria uma eventual queda no fornecimento a partir do Batalha, é isso? Essa foi a estratégia. Exatamente. E temos mensurado matematicamente. Eu preciso de tanto e eu fui buscando esse tanto. E estamos soltando mais algumas licitações que devem ficar prontas ainda esse ano, né, de mais 150 litros por segundo. Quer dizer, com tudo isso, a expectativa, a não ser que venha uma seca daquela imprevisível, pior do que a do ano passado. Aí você teria problema. Aí assim, a gente trabalha com o que a gente não tem domínio, né, que é a natureza. Que é o imponderável. Mas a gente está trabalhando bastante para que a gente, durante o período de seca, a gente não precise sofrer como nós sofremos no ano passado. Então existe sim a possibilidade de não se ter nenhum rodízio esse ano. É lógico, a gente está levando em consideração lá no tempo da seca, que é setembro, outubro, novembro, né? Se isso chegar um pouco antes, é lógico, a gente acaba fazendo um rodízio pequeno de 24 por 24, que é um preparatório, não atinge muito a cidade, tá? E depois a gente deve equalizar isso. Então a gente está com bastante cautela quando a gente fala sobre a falta d'água, porque é um sofrimento de mais de 10 anos e que a gente está tentando aí resolver em um ano aí de governo. Eu vou te orientar por uma frase que a gente usa em economia, quando a gente analisa as variáveis, para muitas variáveis não interferirem no modelo, ele fala mantida a condição ceteris paribus, ou seja, que nenhuma outra variável interfira no modelo. Eu gostei da palavra. Ceteris paribus vem do grego, né? Ela tem, do latim, desculpa, que tudo mais permaneça constante, ou seja, numa situação normal, né, você não teria problema. Eu, como engenheiro, eu falo assim, ó, se nada acontecer... Ceteris paribus, ceteris paribus. Agora nós vamos para o intervalo comercial, senão ceteris paribus estaríamos ferrados aqui. Muito bem, 7h03, um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais informações e aqui com o Saraiva também.